Meus amados, quero convidá-los a abrir a Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, lá no verso 6 e 7 apenas dois versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nesse momento clamo que o Senhor, ó Pai, utilize a Tua palavra e a exposição dela para falar o nosso coração, para que haja edificação, crescimento do Teu povo, Deus. Abençoa cada vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, cristianismo, Eu quero pensar com os irmãos nesse mês, pensar fortemente sobre o cristianismo, sobre vivermos o cristianismo, sobre vivermos essa essência que é o que pregamos, que é o que nos traz à igreja todo dia, que é o que nos faz termos um nome, talvez, um título, talvez, de cristãos, que é o cristianismo, essa vida. Essa vida, amados, que de fato se dá única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Ou seja, fora de Cristo não há cristianismo. Então a gente de fato sabe, compreende e entende que o cristianismo ele se dá em Jesus. Se dá em Cristo, com a nossa vida nele. Mas é importante a gente pensar, meus amados, que existem muitas forças contrárias ao cristianismo. Muitas forças que vêm contra nós, o nosso viver, o nosso caminhar, o nosso jeito de ser, com a identidade de cristãos. Na verdade, já falei em outros momentos, que a nossa vida como cristão não é uma vida confortável. Pelo contrário, nós temos lutas, enfrentamos batalhas, lutas nem sempre fáceis, lutas que às vezes nos espremem, nos amassam. E já conversamos muitas vezes que existem muitas forças tentando derrubar a gente na jornada, Nós lutamos com a nossa própria carne, nós lutamos contra o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, com todas as suas forças de influência deste mundo. E nós lutamos com a própria mentalidade mundana, que tenta distorcer e tenta atrapalhar a nossa compreensão de quem Deus é e daquilo que Ele fez na nossa vida e daquilo que deve ser a nossa vida em resposta a Ele. Então, meus amados, pensar cristianismo deve nos levar a pensar em Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas pensar em Cristo com força, com profundidade, pensar em Cristo em todo o contexto da nossa vida, em toda a jornada que temos. É pensar em Cristo, amados, na nossa vida pessoal, pensar em Cristo na nossa intimidade, é pensar em Cristo na nossa vida familiar, é pensar e refletir Cristo no nosso relacionamento aí fora com o mundo, nas nossas atividades de trabalho. Ou seja, é Cristo de fato fazendo parte da nossa vida. É Cristo de fato enchendo a nossa vida. Em cada contexto, em cada momento, em cada circunstância que vivemos. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses trazendo diversas mensagens importantes. E ele fala desse Jesus que salva, que transforma, que é a raiz e a base da vida daquele povo. Ele fala desse Jesus que se deu por eles, e por conta desse Jesus,
O apóstolo Paulo fala dessa nova vida que há nele. Tudo isso são conceitos, amados, que em algum momento já ouvimos e já conversamos na igreja. Mas o que eu queria pensar com os irmãos nesse mês é que a nossa mente e o coração pudesse estar voltado para a ideia, ou melhor, para o desejo que nos conduz a uma intenção de fato, a uma busca de fato, em termos em nossas vidas mais de Cristo. A ideia de conversarmos um pouco esse mês é a ideia do tema mais de Cristo. Para que a gente compreenda que não podemos nos darmos por satisfeitos, suficientes, plenos no que diz respeito a termos Cristo e a sermos conduzidos por Cristo na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles irmãos lá, olha só, no verso 6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha só, assim como vocês receberam a mensagem do Evangelho, que trouxe Cristo Senhor à vida de vocês, da maneira como vocês receberam, entenda agora. O apóstolo Paulo diz, continuem a viver nele. Na outra tradução, ele diz, andai nele. Andai nele, viva nele. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, meus amados, olha, que a vida em Cristo não é uma vida que tem um nascimento com Jesus, ao nos convencer de que somos pecadores e carecemos deles, na graça, movida pelo Espírito Santo na nossa vida. Há um nascimento sim, mas não há um fim nisso, pelo contrário. A vida cristã é uma continuidade, meus amados, até que o Senhor volte. O cristianismo é algo que deve ser pensado, refletido, desenvolvido na nossa vida, encarnado em nossa própria vida, em nosso próprio ser. O cristianismo deve ser visto muito mais, amados, do que um título para nós, do que uma religião simplesmente para nós. Mas o cristianismo deve ser encarado de fato como um estilo de vida que nós temos. De maneira que o Juliano não seja mais a essência de sua própria vida, mas Cristo nela. E de forma igual na vida da Kátia, do Marquinhos, da Ana, do Moisés, do Acácio, de maneira que Cristo seja de fato a essência da nossa vida. Muitas vezes, amados, nós somos pressionados pelas questões diversas do mundo e da vida e perdemos essa essência. Enfraquecemos nessa essência. Desanimamos na essência que é Cristo da vida. E o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é, olha, que a vida cristã de vocês é algo que deve ser um movimento, que não pode ser simplesmente abalado, machucado, derrubado, destruído, mas é algo que deve movimentar vocês, a vida de vocês. Portanto, meus amados, o convite a olharmos para isso é de que de fato a nossa vida ela se encha mais de Cristo. Que o nosso desejar, que o nosso meditar, que o nosso refletir, que o nosso buscar no Senhor seja de fato termos mais de Cristo em nossa vida. De maneira, meus amados, que tudo que está ao redor da gente, tudo que acontecer, tudo que vivenciarmos, tudo que experimentarmos, não esteja destituído da presença de Cristo, movendo a nossa vida.
que tenha mais de Cristo, amados? Olhando à luz desse texto, eu queria pensar algumas coisas que devem ser objeto da nossa busca. Eu quero mais de Cristo. Eu quero ter mais de Jesus na minha vida. Eu quero ter mais de Jesus conduzindo o meu coração, o meu ser. E à luz desse texto, amados, queria olhar para 4 questões aqui que Paulo traz, através de alguns termos que ele usa, porque ele fala, olha só, continue a viver nele, andar nele. Essa ideia no texto original é uma ideia de imperativo, e quando a gente tem imperativo, amados, nós trazemos imediatamente a ideia de uma ordem. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, vocês precisam viver a partir disso. Como vocês receberam Jesus, vocês precisam viver a partir de Jesus. Andar nele, caminhar nele, não é algo opcional. Não é algo de momentos. Não é algo de circunstâncias, mas é algo da vida, que deve ser o tempo todo. Ou seja, andem nele. E o estilo de vida de vocês não seja o estilo pessoal de vocês, mas o estilo de Cristo na vida de vocês. É disso que Paulo está tratando aqui nesse trecho. Ele está dizendo, absorvam de tal forma essa ideia da vida de vocês, de maneira que Cristo esteja presente em tudo. De maneira que o andar de vocês reflita Jesus em qualquer relacionamento, em qualquer atividade, em qualquer contexto da vida. De maneira que ao abrir a boca, de maneira ao tratar as questões dos sentimentos, de maneira a você refletir com os seus pensamentos, Cristo se faça presente. Ou seja, que a nossa vida de fato, meus amados, esteja firmada em Jesus, de maneira que a gente deseje Jesus mais e mais, Cristo mais e mais na nossa vida. Esse Cristo aqui que o apóstolo Paulo aponta ainda como Senhor. Ele fala, assim como recebestes Cristo Jesus, e ele diz aqui abertamente, claramente, olha, Jesus, o Senhor. Da maneira que vocês receberam esse Senhor da vida de vocês, andem agora nele. Andem agora a partir dele. Ele usa alguns termos interessantes. Paulo fala assim, olha, continue a viver neles, verso 7, estando enraizados. As palavras, os verbos utilizados aqui, na verdade, são particípios que servem aqui para mostrar para a gente a maneira como nós vivemos em Jesus. Primeiro, enraizados. E é um termo interessante, um termo da agricultura, um termo que nos arremete à raiz. E isso nos faz pensar, meus amados, em profundidade. Porque ter mais de Cristo envolve sermos mais profundos no nosso relacionamento, na nossa vida com Ele. Significa desejarmos conhecê-lo mais, nos envolvermos mais com Ele, e como a ideia da própria raiz dá aqui, sermos alimentados mais e mais por Ele na nossa própria alma, na nossa própria vida. O que tem alimentado o seu caminhar, as suas ideias, o seu coração? O que tem alimentado a sua vida, as suas decisões, as suas paixões e escolhas? Paulo está dizendo que a sua vida, que a vida de vocês esteja enraizada em Jesus, enraizada em Cristo, amados. E a ideia do verbo aqui é tão interessante, porque essa ideia do enraizado é algo que só acontece na vida do cristão de fato. Por quê? Porque o verbo aqui está num tempo perfeito, que quer dizer o seguinte, olha, é uma ação do passado, algo que aconteceu lá atrás,
que tenha o quê? Continuidade, reflexos na sua vida, cotidianamente. Ou seja, Jesus morreu por nós, Jesus se deu por nós, Jesus entregou a sua vida numa cruz por nós, e o amor de Deus nos revestiu, e através do sacrifício dele fomos redimidos, fomos salvos, fomos transportados das trevas para a luz, por causa da obra de Jesus, uma obra que tem um efeito único passado na nossa vida, quando nos alcança, revelando essas questões. Porém, amados, a partir do momento que nós temos Cristo, olha só, os efeitos disso na nossa vida não são de um dia, não são de um momento, não são de uma emoção. Quando você diz, olha, aceitei Cristo, criei Cristo, sou dele, agora não são só disso, mas os efeitos de estarmos enraizados em Jesus são tão profundos, amados, que a gente desenvolve essa questão em cada momento da nossa vida. Por isso não tem como separar o cristão de Cristo. Mas nós precisamos entender, amados, que temos que ser alimentados, nutridos por Ele na nossa vida o tempo todo. Por isso deve arder no nosso coração o desejo, amados, de que Ele alimente a nossa alma com as palavras, com as verdades dEle, com o exemplo dEle, para que a gente se encha disso. Enraizados em Jesus, erradicados, como o outro texto diz, mas com a vida fincada nele, com a raiz firmada nele, de maneira que essa raiz está presa no melhor alimento, no melhor sustento, naquilo que nutre de fato a alma. Não simplesmente o corpo, mas aquilo que nutre a nossa alma, a nossa vida. Às vezes, amados, nós somos tão acostumados com o cristianismo que nós paramos de nos alimentar, de nos nutrirmos. A gente para de sentir prazer e desejo, a gente para de sentir de fato assim aquele gosto tremendo de ter Cristo alimentando a nossa alma. O Paulo está dizendo, olha, a sua vida não pode perder esse sentido. Aquilo que Ele fez lá atrás, por vocês. Esse evangelho que vocês receberam, que revela esse Cristo e a obra dele na vida de vocês, no coração de vocês, deve nutrir o caminhar, o viver, as escolhas, os sonhos, os desejos do seu coração. Em todo tempo. Mas Paulo usa uma outra imagem. Ou seja, ter mais de Cristo, amados, não é simplesmente só sermos enraizados nele. Andar em Cristo, continuar a viver nele, ter mais de Cristo na vida, envolve também, amados, sermos edificados nele. E a ideia desse termo, amados, é a ideia de fato de edifício, de construção. Isso nos traz uma ideia de crescimento, amados. Perceba uma coisa, Você já deve ter percebido nas ruas, às vezes, ou em alguma viagem que você fez, alguma obra que foi iniciada, ou o alicerce foi lançado, mas a obra abandonada, não é terminada, não é concluída, se torna algo feio, A nossa vida cristã, meus amados, ela foi feita para que a gente cresça, para que a gente seja edificado, para que a gente seja cada vez mais parecido com o próprio Senhor Jesus na nossa vida. É extremamente importante que a gente olhe e observe o coração, meus amados, a condição que nós nos encontramos com o nosso próprio cristianismo.
pensar e refletir sobre o seu crescimento espiritual, sobre o seu crescimento em Cristo? Você já fez um balanço da sua vida andando, caminhando com Jesus? Talvez de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, ou pós a pandemia, né? Ou nessa continuação, nesse renovo da pandemia. Já parou para refletir a sua vida, o seu cristianismo, o seu crescimento? Muitas vezes, amados, nós estamos anos dentro da igreja, e quando paramos para fazer uma reflexão séria da vida, parece que estamos inertes, sem muito movimento, sem crescimento algum na vida. Parece que do jeito que começamos na vida cristã, continuamos nela. Só que com um detalhe, né? Porque quando você inicia a vida cristã, a palavra de Deus nos ensina sobre aquele primeiro amor, né? Quando você inicia na vida cristã, há um amor, há uma paixão por Cristo, até mesmo o desejo de compartilhar Jesus. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Há o esfriamento. Muitas vezes o crente está que nem um crente de início, mas não aquele do primeiro amor, aquele que já experimentou os dissabores da vida e desanimou e desistiu. E está numa mesmice, sem crescer. Ou seja, não há maturidade nenhuma. Ou seja, não há nada que mova, que envolva o coração para um crescimento. E aí olha para a vida e fala, os mesmos dissabores, as mesmas lamentações, as mesmas tristezas, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, todas essas coisas presentes na vida ano após ano. Já parou para pensar sobre isso? Que quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para que a gente fique estacionado, mas para que a gente cresça. E Paulo está dizendo, olha, que a sua vida, que a vida de vocês seja edificada nele, em Jesus, em Cristo. Por isso, mais de Cristo, amados. Que haja mais crescimento em Cristo na nossa vida. Que haja mais desejo de nos parecermos com Ele. Que haja mais vontade de mostrarmos e revelarmos o caráter dele na nossa própria vida. Que haja mais desejo, como conversamos pela manhã, né, por sabedoria, por maturidade, como povo de Deus. Mais de Cristo. Envolve crescimento, ser edificado em Jesus, em Cristo. Ele é a base, Ele é o alicerce, é claro. Há outros textos das Escrituras que vão falar assim, olha, não construa sua casa na areia, porque se o vento vier vai derrubar, mas se você constrói na rocha que é Cristo, se o alicerce é Cristo, com certeza, amados, a casa vai ser sustentada, não vai ser abalada. Mas isso envolve o crescimento. Portanto, amados, somos chamados a crescermos. Mais de Cristo envolve crescimento, sim, maturidade. Já falamos no meio da semana e hoje pela manhã um pouco também. Quando se trata do cristianismo, amados, a mediocridade não é o alvo. Porque o alvo é Jesus, e Jesus, em hipótese alguma, é medíocre. Quando fala em sermos edificados, nós temos que entender que o alvo é Jesus. Precisamos desejar crescer a estatura de Cristo.
Mas o apóstolo Paulo também fala de outra coisa, amados. Essa maneira de termos mais de Cristo, de continuarmos, de andarmos nele. Fala sobre sermos confirmados na fé. Como foi ensinado a vocês, são as palavras dele. O que Paulo está dizendo aqui? Não está falando da fé em que você crê em Jesus e agora não crê mais, ou que você tem dúvidas de crer em Jesus ou não. Está dizendo aqui agora, essa fé é o conjunto de coisas que foram ensinadas àquele povo. Porque se continuarmos lendo o texto depois, vamos ver que havia falsos profetas no meio deles também. Mas o povo de Deus, amados, precisa crescer na firmeza do próprio Evangelho, na firmeza das verdades reveladas em Cristo a nós. Para que as coisas que o mundo traz, que a carne traz, que o inimigo oferece a nós, não nos confunda jamais. Por quê? Porque nós estamos firmes na fé entregue a nós. Nós estamos firmes no conjunto de coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. É isso que Paulo está dizendo. Fiquem firmes, que vocês sejam confirmados nessa fé, que vocês não se confundam naquilo que vocês receberam e foram ensinados, que vocês não tenham dúvidas nas questões que foram ensinadas ao seu coração. Pelo contrário, quando se trata do aspecto de Cristo e das coisas de Cristo para a sua vida, que você se encontre firme, que você se encontre experimentado, que você se encontre ali, de fato, crendo naquilo que você foi ensinado, instruído sobre Jesus, sobre as verdades dele, sobre a vontade dele, sobre o exemplo dele para a sua vida. Para que os ventos de doutrina, como Paulo escreve em outra carta, não venham confundir a gente, mas a gente saiba em que cremos. No que fomos instruídos por Jesus, sobre Jesus, à luz de Jesus. Firmeza, irmãos. Existem tantas doutrinas sendo ensinadas, pregadas, tanto desvio da palavra de Deus sendo anunciado nos cultos, tanta coisa errada sendo proclamada nos bancos das igrejas. Porque não há firmeza na fé, nas verdades de que Cristo ensinou, proclamou e deixou para o seu povo. Portanto, amados, mais de Cristo envolve termos mais dessa fé, dessa convicção das coisas que o Senhor tem nos ensinado. Há tanto misticismo no coração de muitos crentes, muitos cristãos místicos. Muitos cristãos aí, muitas vezes, que tem uma mistura de religiões na sua fé. Que vão aceitando qualquer ensino e qualquer mistura. Qualquer ventinho de doutrina vem e abala a mente, o coração. Por quê? Porque falta firmeza na palavra, nas Escrituras, no ensino do próprio Senhor Jesus. Há muitas inseguranças, porque falta firmeza naquilo que o Senhor Jesus ensinou e naquilo que foi revelado sobre Ele e a nós. Portanto, amados, olha só, perceba uma coisa, quando a gente olha para essas três palavras, né, enraizados, edificados, confirmados na fé, a gente olha para um contexto de fato que há profundidade, que há alicerce, que há firmeza. Sabe, meus amados, mais de Cristo significa que nós amadurecemos mais, somos mais firmes.
somos mais certos do nosso Deus, somos mais profundos e cheios dele. E olha só, pode vir a situação que vier na vida, entenda isso. Nós não vamos nos tornar super-homens e super-mulheres, entenda isso. Mas quanto mais de Cristo tivermos na nossa própria vida, mais capacitados e habilitados seremos para lidar com todas as questões e adversidades da nossa vida. Entenda isso. Nós não vamos ficar, como eu disse pela manhã, perdidos, indecisos. Nós não vamos andar por aí temerosos, inseguros, cheios de ansiedade. Mas vamos aprender a caminhar na dimensão de um povo que de fato se enche de Cristo e vive não por si só, mas a partir de Cristo, sendo alimentado e fortalecido para a vida. Porque enquanto o Senhor Jesus não nos levar, enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ainda caminharemos nas adversidades da vida. E o cristianismo precisa estar ali, olha, abundante em nós. Precisamos estar cheios de Cristo. Mais de Cristo na nossa vida. Nós não precisamos de outras coisas. Nós precisamos de mais de Cristo. Porque Ele é tudo e Ele é suficiente. O que acontece é que às vezes aquilo que temos recebido, ou temos buscado, melhor dizendo, vividos em Cristo, não tem sido bom o suficiente para nos manter firmes no caminho que o Senhor quer, crescendo e aprofundando nossa vida com Ele em todo o tempo. Mas Paulo traz uma última palavra aqui que eu quero pensar com vocês, amados. Nessa vida de andar em Cristo. Que olha só, a gente pode estar enraizado, edificado, confirmado na fé, mas jamais isso pode servir de orgulho para nós, de grandeza para nós, de autossuficiência para nós. Pelo contrário, é Cristo e sempre Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vamos entender uma coisa: a gratidão deve estar presente o tempo todo, porque se é Ele, por causa dEle, somente Ele, não há nada nessa vida em que eu possa olhar e me apegar para viver esse cristianismo, senão Ele. E Ele me deu tudo ao me dar a salvação. Ele me deu o suficiente para a minha vida, ao derramar sobre mim a graça. E por isso, amados, nós temos que ser gratos. Mas é interessante o que o Paulo usa aqui, né? Ele fala, crescendo em ação de graças. A ideia de crescer aqui, amados, tem uma ideia de superabundância. Que haja abundância de gratidão. Não é você agradecer um pouquinho hoje, agradecer um pouquinho mais amanhã. O que Paulo está dizendo é que a sua vida seja abundante em gratidão. Que a sua vida transborde de gratidão. Que a sua vida possa exalar gratidão por onde você caminhar e andar ao Senhor por causa de Cristo e tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Portanto, amados, ter mais de Cristo envolve ser mais grato. Ter mais de Cristo envolve lamentar menos, murmurar menos, chorar menos pelas questões da vida. Entenda isso, não estou falando que você é super-homem, super-mulher, nós somos limitados e pecadores, nós sofremos, nós choramos sim, mas o nosso coração não pode ser regido simplesmente pela ingratidão, pela murmuração, pelo lamento, quando na verdade nosso coração deve ser movido, mesmo em meio a lágrimas,
a gratidão. Mesmo em meio a dores, a gratidão. Mesmo em meio ao sofrimento pelo qual possamos passar, a gratidão. Sermos gratos. Mais de Cristo na vida, irmãos. Mais profundidade, mais crescimento, mais firmeza na fé, mais gratidão, coisas que devem estar presentes. É mais de Jesus, mais de Cristo, mais e mais na nossa vida, no nosso coração, mais e mais no nosso caminhar, nas nossas relações, mais e mais em cada esfera da nossa vida. Não se contente com pouco, não se contente com o mínimo, não se contente com a mediocridade, entenda isso. O Senhor vai nos dando crescimento, a própria palavra nos ensina. Mas, amados, olha só, eu não estou dizendo que queremos ser melhores que os outros, mas nós temos que desejar ter mais de Cristo na vida. Se isso não é o seu desejo ardente no coração, tem algo errado. Se isso não é o seu desejo ardente de caminhada, tem algo errado com o seu coração, com o seu cristianismo. Com o meu coração, com o meu cristianismo. Se o nosso coração não arde por Jesus, não arde por sermos parecidos com Ele, se o nosso coração não está ardendo por termos mais dele e mostrarmos mais Ele, tem algo muito limitado no nosso cristianismo, que a gente precisa o quê? Olhar, refletir e clamar ao Senhor. Entenda o que eu disse aqui. Às vezes nós olhamos para os alvos de Deus na Bíblia, para a nossa caminhada, e nós temos um jeito de olhar que pode ser um jeito muito errado, que é o jeito legalista das coisas. Porque se a gente olhar para essas questões todas e simplesmente falar assim, nossa, é muito pesado esse fato, é muito difícil. Ou simplesmente se a gente olhar para a nossa vida e falar assim, olha, eu sou só um miserável e não tem jeito de fazer nada, porque eu sou miserável mesmo, simples. Mas nós precisamos aprender a olhar, amados, nas dádivas que Deus traz. Porque não é ser legalista. Pelo contrário, ter mais de Cristo na vida é o caminho mais abundante, mais abençoador para a gente. Ter mais de Cristo na vida é o melhor caminho que a gente pode desejar e sonhar. É onde a gente vai encontrar as maiores dádivas de Deus para o nosso viver. Porque quanto mais de Cristo, mais eu vou experimentar a excelência de Deus na minha vida. Então isso não é fardo em hipótese alguma. Isso não pode ser um sonho distante em hipótese alguma, mas isso tem que ser alvo do nosso desejo, do nosso prazer. Eu quero ter mais de Cristo. Então, minha oração, amados, é que o Senhor Jesus, porque tudo é nele a partir dele, né? Já lemos isso aqui falando disso. Minha oração é que o Senhor Jesus encha a nossa vida, de maneira que Ele transborde. De maneira que cada área da nossa vida possa mostrar Jesus. Que essa minha oração possa também ser a sua oração. Para que a gente busque juntos mais de